gente vai dar super dicas de como passar em uma entrevista de emprego. A primeira dica é você pesquisar sobre os requisitos da vaga. O que aquela vaga precisa que a cuidadora tenha de experiência, quais são os requisitos, o salário daquela região, se possível pesquisar sobre a família que irá te entrevistar, sobre as necessidades daquele paciente e se inteirar se você realmente tem conhecimento e experiência para aquele tipo de paciente. É muito importante também que você estude antes de ir, porque quem tem conhecimento tem muito mais segurança. Mas eu digo estudar é sobre os requisitos da vaga. E outra coisa que é muito importante também é que quando você tem conhecimento, você tem segurança. Ou seja, quando você estuda sobre aquela vaga, e eu não digo estudar tecnicamente, é você estudar sobre aquela região, você fazer uma pesquisa sobre qual é o salário que é praticado naquela região, como que é aquele bairro, como que são aquelas famílias, como que é aquele tipo de paciente, o que ele precisa para ser bem atendido, é fundamental para que na hora da entrevista você consiga demonstrar como que você é uma candidata ideal para ocupar aquela vaga de acordo com a sua experiência e com a sua prática. Outra dica é você pesquisar e estudar sobre o seu possível empregador. Se for possível você obter informações sobre aquela família, é muito interessante que você já aprofunde o que eles gostam que seja realizado com o paciente, qual é o perfil daquela família, como eles se relacionam entre si. Agora, se for uma clínica ou uma instituição de longa permanência, é super importante você pesquisar sobre a história daquele local. Por que os fundadores decidiram realizar aquele empreendimento? Qual é o tipo de paciente que eles atendem? Qual é o tipo de família que eles atendem naquele local? E claro, gente, é super importante levar as referências profissionais com nome, contato de telefone, se possível, a carta de recomendação tem um poder incrível de te destacar mediante as outras candidatas. Quando você leva os seus contatos de indicações, as referências, a sua carta de recomendação, é uma forma de comprovar as suas experiências, além de, claro, levar muito mais confiança no seu trabalho. Agora, se for o seu primeiro trabalho como cuidadora, também não tem problema. Você pode levar as referências dos seus antigos empregadores. Por exemplo, se você trabalhou como vendedora, se você trabalhou como faxineira ou qualquer outra função, não tem problema nenhum, porque o perfil, o seu desempenho naquele trabalho também vai ser levado em consideração. Agora, se realmente for aquele seu primeiro emprego, você nunca teve nenhuma experiência de emprego antes, você nunca trabalhou em nenhum local antes, a gente recomenda que você se voluntarie em alguma instituição para trabalhar 2 horas, 3 horas por dia. Gente, não é trabalhar de graça. Eu digo que você realizando esse trabalho, você vai ganhar experiência, você vai ganhar indicações que vale muito mais do que qualquer salário, principalmente se você está em busca do seu primeiro emprego. Para você ter um nível de experiência necessário para preencher aquela vaga que exige por isso, é necessário que você tenha a prática antes. Então, se você se voluntaria a realizar algum tipo de trabalho, seja com uma família, seja numa instituição, você vai adquirindo todo esse conhecimento prático que vale muito na hora de você conseguir uma vaga de emprego. Conhecimento sem prática não tem valor nenhum. Então, se você busca essa oportunidade de poder mostrar o seu trabalho, de poder ir adquirindo a experiência, pode ser que surja uma vaga ali naquela instituição, ou que aquela família goste do seu trabalho, veja que você se esforça para fazer o seu melhor. E aí, meu bem, você já pode conquistar a sua vaga. A terceira dica é sobre a roupa. Muitos se questionam, que roupa eu devo ir? Pessoal, a primeira impressão é sempre a que fica. Então, uma roupa limpa, bem passada, transmite tranquilidade, segurança, que você é uma cuidadora que está se preocupando com o bem-estar daquele paciente. Não precise de jaleco, mas é claro que a gente recomenda que seja uma roupa comportada, que não utilize acessórios, que utilize sapatos fechados, uma maquiagem leve, algo que transmita a sensação de higiene e conforto para aquela família. Agora aí na tela, a gente mostra para vocês alguns tipos de vestimento que a gente recomenda. Por exemplo, nunca utilize blusas de alcinha, com sutiã aparecendo. Se você gostar de usar saia, você pode usar saia comprida
comprida, comportada, não tem problema nenhum. E a gente recomenda que seja utilizado também roupas comportadas, sem muitos decotes. Já para os homens, é claro, você não precisa de terno, mas a gente recomenda que seja também utilizado um sapato fechado, uma roupa limpa, bem passada, sem utilizar, por exemplo, calças rasgadas e de bermuda ou de chinelo. Que é claro, o objetivo é que você transmita credibilidade na sua imagem. A quarta dica é sobre quais os documentos que devem ser levados no momento da entrevista. A gente recomenda que sejam levados todos de forma online. Se você não conseguir baixar, por exemplo, os aplicativos que são necessários para cada tipo de documento, você pode tirar foto, não tem problema nenhum. Fica de forma muito mais organizada. Mas se você não tiver a possibilidade de levá-los online, levá-los sempre em uma pasta, sempre organizados, de forma limpa, não levar papéis amassados. Vocês já se depararam com aquela situação que chega alguém para entrevista, abre aquela pasta com um monte de documento sujo, amassado, sem saber se aquele documento é necessário para a entrevista ou se é um outro documento, algum exame particular, coisas que não tem nada a ver com aquela entrevista? Não fica uma imagem de desorganização, de descrédito? E é por isso que a gente recomenda que todos os documentos estejam super organizados em uma pasta, se for levá-los de forma física. Agora eu vou falar para vocês quais os documentos que a gente recomenda que sejam levados. Vamos lá. O seu currículo, como a gente disse anteriormente, o seu RG e seu CPF ou carteira de motorista. Claro, é fundamental também levar a carteira de trabalho, se você tiver, as suas cartas de referência, ou se você não tiver, já deixar organizado que seja uma mensagem de WhatsApp, o nome completo dos seus antigos empregadores, quais são os nomes dos pacientes que você foi contratada para poder cuidar e, claro, os telefones. Também recomendamos que seja levado o seu diploma de cuidador e sua carteirinha, se você tiver, para que você comprove que você realmente fez aquele curso e tem o conhecimento teórico. Você também pode levar um comprovante de residência, uma declaração que reside naquele local. Existem também alguns documentos que não são imprescindíveis no momento da entrevista, mas que futuramente podem ser solicitados pelo seu empregador naquele momento de contratação, que são os seguintes: a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos que são menores de 18 anos e também o cartão de vacinação daqueles filhos que são menores de 7 anos. E para os homens, algumas vezes são solicitados também o certificado de reservista. E após a contratação, muitas vezes também é solicitada uma foto 3x4 e o exame admissional. A quinta dica é sobre o que irão me perguntar. Muitas cuidadoras querem saber quais são as perguntas que as famílias realizam. E a gente vai dar algumas dicas de quais são as mais realizadas. Vamos lá? A primeira delas é sobre a experiência. Claro, a família precisa saber se você realmente tem experiência para atender aquele paciente. Então, nesse momento, é muito importante que também a cuidadora se interesse por aquele paciente. Queira saber o que ele necessita, do que ele gosta, do que aquela família sempre busca em uma cuidadora, não só de experiência, mas também nas características, no perfil daquela cuidadora, para atender não só o paciente, mas também a toda aquela família. A família também pergunta por que saiu do segundo emprego, qual foi o motivo, e é muito importante ter transparência e contar sempre a verdade. Afinal de contas, ela vai entrar em contato para saber com aquela família quais foram os reais motivos da demissão ou por que você saiu daquele emprego. Também vão perguntar quais atividades práticas você sabe realizar ou você gosta de realizar. Até também por questões de transparência, a família pergunta se existe alguma atividade que a cuidadora se sinta desconfortável em realizar. Então, nesse momento, gente, também é fundamental que a cuidadora fale. Por quê? Porque é um momento de alinhamento de ambas as partes, de você saber se aquela família vai atender às suas expectativas e da família também avaliar se a cuidadora tem experiência e se identifica com aquele tipo de paciente, para atender da melhor maneira possível. As famílias também perguntam qual foi o caso prático mais difícil que você resolveu. Aí, nesse momento, você tem que mostrar que você tem agilidade e que consegue se virar nos 30. Geralmente, os recrutadores também perguntam qual que é a sua relação com os familiares dos seus antigos empregadores, daqueles pacientes que você atendeu. Se você tinha uma boa convivência familiar com todos da família, como que você criava um ambiente que fosse confortável tanto para a família quanto para o paciente. E é claro, a pergunta sobre pretensão salarial sempre aparece. Por isso que é muito importante que você estude e pesquise como que é o mercado de trabalho ali
ao redor daquele local em que você está sendo entrevistada para fazer uma proposta interessante e plausível com a realidade daquela família. E, gente, esse é o momento de você responder o que é perguntado. É claro, se você tiver dúvidas, esse é o momento de você esclarecê-las. Por favor, não saiam da entrevista com dúvidas, achando que é uma coisa, se questionando se é outra, porque esse é o momento, como eu disse, de alinhamento de todas as expectativas. A família também pergunta quais são as atividades práticas que você sabe realizar. E, gente, muitas famílias pedem que seja realizado naquele momento, então não adianta mentir. Se você sabe aferir pressão, se você sabe medir a temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, tudo isso é função da cuidadora realizar. Vocês estão vendo qual a importância de realizar um curso que tem a parte prática? Até nesse ponto, gente, muita atenção nos cursos online. Porque no curso online você não tem a parte prática. E aí você fica à mercê de um subemprego. Porque quando você vai buscar por uma vaga, esse recrutador vai te perguntar se você sabe. Vai te colocar para fazer um banho, vai te colocar para ferir os sinais vitais e aí você vai virar e vai falar que não sabe fazer? Ou você faz um curso bom, ou você fica à mercê de um subemprego. Vocês estão vendo qual é a importância de ter a parte prática também, não só a teórica? Existem muitos cursos online. Existem até locais que vendem um diploma sem ao menos a cuidadora ter feito o curso. Pois é, gente, isso é algo muito delicado, mas que merece muita atenção. Porque no momento que você for para a vaga, que o seu recrutador vai te perguntar se você sabe aferir sinais vitais, vai perguntar se você sabe dar um banho e vai pedir para que você realize, imagina a vergonha que vai ser você não conseguir realizá-los. Por isso que, mais uma vez, a gente fala da importância de fazer um curso diferenciado, saber realizar os procedimentos, se interessar em aprender mais. Com isso, você vai ser muito mais valorizada. Claro, as oportunidades vão chover para você. Com certeza você conhece cuidadores que vivem com a agenda lotada, que não dão conta. Por quê? Porque elas se destacam no mercado pelo conhecimento que elas têm. Então, pessoal, reflitam sobre isso. É muito importante você responder o que foi perguntado. Não é um momento de você desabafar, você falar sobre a sua família, você falar sobre a vida pessoal. A não ser que, claro, tenha algum aspecto que possa interferir no seu trabalho. E, gente, é um momento de esclarecer todas as dúvidas. Nunca saia com dúvidas. Afinal de contas, essa é a oportunidade de você alinhar as expectativas e verificar se realmente aquela vaga atende aos seus anseios e aquela família também enxergar que realmente você tem a capacidade de ser o melhor para aquele paciente. Esse é o momento também de você perguntar à família do que aquele paciente gosta, do como que é a rotina dele, como que a família espera que seja realizado o seu trabalho. O que ele gosta que seja realizado com ele para a independência, para a interação social, o que você pode fazer para poder estimulá-lo e também falar sobre a sua humanização no atendimento. O que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Algumas famílias também perguntam como é a sua relação com os familiares daquele paciente que você atendeu. Porque você estando ali naquele ambiente familiar, muitas vezes a família quer entender se você consegue confortar não só o paciente, mas tranquilizar toda a família e, claro, você manter um ambiente de convivência familiar agradável, que promova o bem-estar de todos ao seu redor. Agora, a hora de você brilhar é quando a família te pergunta por que você é a candidata ideal para a vaga. Tá vendo aí a importância de você estudar e entender sobre o seu paciente, o seu futuro empregador? É nesse momento que você vai demonstrar que você tem a experiência adequada para cuidar daquele paciente da melhor maneira possível e atender as expectativas da família. E, gente, é muito importante a sinceridade. Seja sincero, não aceite o que vai fazer mal a você. É melhor você entender com a família nesse momento do que futuramente ter problemas. E, pessoal, nunca responder tanto faz, pode ser, você tem que ter opinião própria. Esse é o momento de você falar o que você quer. A sexta dica é sobre o que você deve evitar nesse momento da entrevista. E a primeira delas é você utilizar perfumes fortes. Isso pode ser desagradável para aquele momento. Então, pessoal, vamos maneirar na quantidade de perfume.
e também na quantidade de maquiagem. Se você for mulher, nesse momento você deve utilizar algo leve, que transmita delicadeza também. Os acessórios devem ser pequenininhos, nada de extravagante. Também deve ser evitado o uso de sapatos que façam barulho. Pode ser que você, entrando ali naquela residência, o paciente esteja descansando. Então, para não atrapalhar o descanso, a tranquilidade daquela família, por favor, evite sapatos que façam barulho. E claro, gente, não esquecer de colocar o celular no silencioso, né? Já pensou naquele momento da entrevista, tem celular tocando, é música? Esse é um momento que você deve ter atenção e respeito também ao tempo do seu recrutador. E a nossa última dica é sobre as redes sociais. Muitas empresas acabam pesquisando sobre os seus hábitos, e sua rede social funciona como vitrine para o seu trabalho. Que você utilize artifícios para mostrar que você está correndo atrás do seu trabalho, que você está estudando, que você está trabalhando, que você está fazendo alguma atividade ali de lazer, entretendo o seu paciente, fazendo algum tipo de atividade que demonstre que você tem carinho também pelo seu trabalho. Muita atenção às fotos do paciente. Você primeiro tem que ter autorização da família para poder postar as fotos do paciente. Mas, por exemplo, se não aparecer o rosto, se tá ali você pintando a unha, maquiando a sua paciente, fazendo alguma atividade que não precise mostrar na foto a face do paciente, não tem problema. Você pode postar que você tá ali correndo atrás do seu trabalho, fazendo uma atividade interessante. Agora, se não tem conteúdo na sua rede social, você não utiliza, não tem problema, gente. Lá na ASO, a gente posta conteúdos diariamente no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no LinkedIn. Você pode repostar os nossos conteúdos, não tem problema nenhum. Algumas pessoas até questionam, mas a empresa pode pesquisar minha vida na rede social? Olha, não existe nenhuma proibição legal para que isso seja realizado e não existe também nenhuma obrigatoriedade que a empresa tenha que pesquisar a sua rede social. Mas a gente sabe que hoje em dia é tão fácil o acesso à internet, é tão fácil você pesquisar sobre alguém nas redes sociais e não a empresa acaba se investigando. Então é algo que merece atenção, merece ser destacado aqui para você. E além disso, lá na nossa comunidade de cuidadoras ASO, a gente posta conteúdos exclusivos para te auxiliar na parte prática do seu trabalho. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos.